Mas vamos orar pelo Guilherme, para que a palavra dele nos abençoe nessa noite. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de ouvir a exposição da tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que a tua palavra é suficiente, Senhor, para nós. Não existe outra regra de fé e prática senão a tua palavra. Nós nos submetemos em fé e obediência ao Senhor, em adoração, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Ela não relativiza as coisas. Não existe aquilo que não é verdade na tua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. Então, fala aos nossos corações, usa o Guilherme, Deus, dando a ele as tuas palavras, o discernimento necessário para que ele abençoe o teu povo nessa noite. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, que bom, que alegria estar aqui, pregando a palavra de Deus. E gostaria desde já começar com uma pequena pergunta. Quem aqui já foi alvo ou planejou uma festa surpresa? Alguém aqui? Acho que já todo mundo, né? Já participou pelo menos alguma vez. E uma festa surpresa é um evento muito divertido. Um evento muito divertido, muitos sentimentos envolvidos no processo, e acredito que é por isso que a gente gosta de fazer às vezes, mesmo sendo mais trabalhoso, mesmo que custe mais, né? Custa muito mais fazer uma festa surpresa. E só porque assim a gente vê que uma festa comum onde o aniversariante ou a pessoa honrada convida as pessoas é muito bom também, claro, é bom participar de uma festa, todos se alegram, mas quando é uma festa surpresa, é diferente. É diferente, é algo empolgante. A ansiedade de quem prepara é sempre evidente a todo mundo, mas não pode parecer fora do ordinário a pessoa que está sendo surpreendida naquele momento. E no fim, a gente vê que momentos antes da surpresa, depois de haver inventado infinitas desculpas, e às vezes até mentiras, né? A gente tem que pedir perdão depois a Deus, mas às vezes se inventou uma mentira muito cabulosa para a pessoa aparecer naquele momento lá. E quando a pessoa entra, todo mundo grita o quê? Nossa, que eu nunca vou convidar vocês para uma festa surpresa. Que o pessoal grita quando entra? Surpresa! Exatamente. A pessoa, nossa... Foi mais ou menos. Mas eu me arrisco a dizer que a alegria de quem prepara a surpresa é até maior do que a alegria do aniversariante, né? A pessoa vê a expectativa, a reação, o desejo de tudo dar certo, a alegria de gerar alegria. E eu acredito que o maior sentimento que envolve todos, daquele que prepara, daqueles que participam, do aniversariante, é a expectativa. É a expectativa. O que vai acontecer? Será que vai acontecer mesmo? Como que vai? Eu gostaria de convidá-los a lerem comigo o texto que se encontra em Lucas 22, 14 a 18. Tendo isso em mente, vai estar aí projetado se você quiser abrir na sua Bíblia. E o texto diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Vamos fazer mais uma oração neste momento. Ó grandioso Pai, nós gratos estamos, Pai, porque podemos nos deparar mais uma vez com a Tua Palavra e pedimos, Deus, que o Teu doce Espírito ilumine os nossos corações para que apliquemos essa Palavra, Deus, às nossas vidas, que não sejam meras palavras, um tempo a ser passado, onde meditamos sobre outras coisas, mas que neste momento, Pai, o nosso coração fique firme
em ouvir a Tua palavra, Deus. Que não seja eu falando aqui, mas a Tua palavra, Deus. Me dá da Tua graça para explicar e saber aplicar a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aqui o contexto relata o momento em que Jesus e os discípulos estão ceando e celebrando a Páscoa. É esse momento que está acontecendo aqui. Horas antes de Jesus ser traído, preso, interrogado e crucificado. Mas os discípulos não sabem disso. A gente sabe, né? Porque a gente leu o que acontece depois. Mas os discípulos não sabem e muito menos imaginam que isso seja possível acontecer. Olhando um pouco antes, nessa última semana antes da ceia, desse momento, Jesus vem da Galiléia para Jerusalém. E chegando a Jerusalém, a multidão clama em Lucas 19, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Uma entrada digna de um rei que está chegando para trazer libertação. E é de se imaginar que depois de tudo que Jesus faz, depois de todos os milagres, essa entrada triunfal em Jerusalém, o cumprimento de todas aquelas profecias em Cristo, é de se esperar que seus discípulos tivessem expectativas diferentes das de Cristo. É bem possível que sim. A gente vê até textos depois, como em Emaús, no próprio Lucas, os discípulos decepcionados porque Jesus morre. Mas Jesus deixa uma e outra vez claro o seu objetivo. Ele deixa para onde que ele vai, o que ele espera em Jerusalém naquele momento, mas ele sabe que os discípulos não haviam entendido ainda. Ok? Então, estamos situando um pouco esse contexto. Mas a gente entende que de fato não era o momento para eles compreenderem a plenitude daquilo que estava acontecendo. E Jesus deseja ensinar naquele momento coisas mais profundas aos discípulos, gastar um tempo a mais, prepará-los mais, coisas para que germinem depois da sua morte, coisas para que eles percebam depois, nossa, Jesus falou sobre isso. E isso é muito significativo, porque eu procuro me colocar às vezes no lugar de Jesus, se eu estivesse tentando deixar algo muito claro, trazer exemplos, parábolas, investir horas, anos, mas os discípulos não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eu acho que eu ficaria muito frustrado. Mas claro, Jesus sabe por que aquilo precisa acontecer. E fica muito evidente que Jesus não está frustrado aqui. Jesus não está frustrado. Pelo contrário, ele anseia por aquele momento. Ele está feliz. E o próprio texto nos demonstra isso no versículo 15. Ele diz o seguinte, disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. E algo sobre essa primeira afirmação pode parecer um pouco desapercebido se lemos de forma rápida ou desatenta. E esse é o desejo ansioso de Jesus. Quando olhamos para o grego, nos deparamos com um recurso gramatical que pode parecer um pouco redundante quando a gente traduz ao pé da letra. Porque ele fala basicamente com esse tenho desejado ansiosamente. Ele usa duas palavras muito semelhantes, dizendo, eu fiz uma tradução mais literal, tenho tido uma expectante expectativa em comer convosco essa Páscoa. Uma expectante expectativa, é muito redundante, mas deixa claro esse desejo ansioso de Jesus. Estava muito expectante por esse momento. E de fato redundante, mas denota essa expectativa. Uma grande alegria de Jesus. E, de fato, também os discípulos estavam bem alegres. Okay? Na mente dos discípulos, talvez aquele momento denotava o início da revolta contra Roma, talvez o início do reinado de Cristo sobre a terra, onde finalmente os inimigos de Deus seriam humilhados, finalmente. A paz divina, não mais a paz romana, mas a paz divina reinaria finalmente sobre a terra. Mas claro, para nós hoje é bem fácil ver que não foi isso que aconteceu. Fica muito claro para a gente. E claro, com absoluta certeza entendemos que Jesus não tinha em mente fazer aquilo que os discípulos queriam. Ok? Ele tinha em mente como seria traído, ele teria em mente como seria abandonado pelos seus discípulos, pelos seus amigos,
com quem ele compartilhava daquela ceia, traído por Judas, presente lá, injuriado, humilhado, torturado, morto. Isso ele tinha em mente. E de certa forma é justo nos perguntamos se era de fato motivo de alegria aquela despedida de Jesus. Porque quando nós pensamos muitas vezes na última ceia, nós temos em primeiro lugar uma lembrança não de tanta alegria. É uma despedida, ok? Lembrando, uma despedida, um momento de muita dor e tristeza que os discípulos enfrentariam, Jesus enfrentaria. Então, a pergunta que fica é: quem fica feliz com uma festa de despedida? Quem fica feliz? A gente hoje está se despedindo, Fernando e da Dani, não dá para ficar feliz. A gente fica alegre por estar com eles, mas é muito difícil ficar feliz nesse momento. Então, você imagina um momento como aquele. E então a pergunta que o texto nos apresenta é: qual é a razão da alegria de Jesus naquele momento? Qual que é a razão da alegria de Jesus? E em primeiro lugar, o primeiro ponto, aí que deixo no slide, eu entendo que Jesus se alegra por estar com os seus discípulos à mesa. Jesus se alegra por estar com seus discípulos à mesa. E Jesus demonstra essa grande alegria somente pelo fato de estar ali com eles. Porque diferente da nossa cultura, que perde um pouco a simbologia da mesa, da comunhão à mesa, a Páscoa, muito mais do que outras refeições, era uma festa que se fazia em família. Família. E poderíamos acrescentar num momento de despedida. Não é de se esperar, talvez, não seria comum Jesus estar com sua família numa despedida, né? Muito mais ainda do que uma festa comum, a Páscoa. Mas não, Jesus deseja passar os seus últimos momentos antes do seu sofrimento com os discípulos. Jesus deseja estar lá com os seus discípulos. E a gente pode lembrar aqui de João, quando João fala no seu Evangelho, capítulo 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Jesus deseja passar esses últimos momentos com eles lá, ensinando-lhes, fortalecendo a fé deles, os preparando para os últimos momentos antes do sofrimento, procurando imprimir neles de forma mais clara que ele ia deixá-los. E como Jesus se alegra em também poder instituir a ceia, o sacramento da ceia, para que lembrassem e fossem fortalecidos. Se lemos no seguinte versículo, ele institui o sacramento da ceia. E também a alegria de poder edificar os seus futuros discípulos, nós, hoje. Que amor é este? E claramente, Jesus não está falando de forma desconexa, sem noção do futuro que está lhe esperando. Ele fala dos elementos da ceia nos próximos versículos, aludindo a Ele mesmo, o seu corpo que será quebrado, seu sangue derramado. E mesmo assim ele está feliz, na expectativa. E isso nos deveria confrontar tanto, porque quanto nos custa frente à menor dor, quanto nos custa olhar para as coisas a partir da perspectiva de Deus. Porque Jesus está lá na ceia da Páscoa, falando sobre como o seu corpo será quebrado e seu sangue derramado, e ele até chama Judas naquele momento. Imagina só, uma festa de despedida com alguém que você sabe que vai te trair. Quem aqui faria esse convite? Numa festa de despedida a gente chama quem a gente gosta, né? Uma festa íntima, chamamos quem amamos. E Jesus chama Judas, imagina só. E nós temos dificuldade de simplesmente cumprimentar alguém que a gente não gosta. Na menor barreira, nós deixamos de ver conforme a perspectiva de Deus e a gente olha a partir da nossa perspectiva. Você vê que contraste é esse. Nós falamos que queremos conhecer mais a Deus, nós queremos ser usados por Deus,
mas a gente não tem a capacidade de enfrentar nas manhãs, acordar 1 hora mais cedo para orar. Não sou um pouco desconexo isso? Porque, claro, parece que o sono é mais valioso do que sermos usados para a glória de Deus, no nosso trabalho, na nossa família. E ainda por cima a gente vê isso como um peso. Quando a gente fala que a gente precisa fazer, a gente vê como um peso o orar, o ler a palavra, que peso. E o texto não nos mostra naquele momento Jesus falando: pessoal, eu não aguento mais vocês. Eu estou feliz porque estou finalmente indo embora. Não aguento mais. Imagina, Jesus podia muito bem falar isso. O próprio Deus. Mas ele aproveita aquele momento ao máximo. Porque ele sabe o que aquilo significa, ele sabe o que o Pai tem em mente naquele momento. O problema é que nós insistimos em olhar para a nossa vida através das nossas lentes. E a gente esquece que a gente é chamado para viver de forma missional dentro daquilo que Deus deseja fazer. Esse exemplo de Cristo nos convida a nos alegrarmos em cumprir a palavra de Deus e os planos de Deus. E não olharmos como peso, mas olharmos para aquilo que Deus deseja fazer na história com alegria. E Jesus ali olha para essa situação e ele institui a ceia, um sacramento que permite que a igreja, desde aquele momento até os dias de hoje e até o que seu reino venha, experimente da graça invisível de Deus e da comunhão e alimento espiritual de Cristo. Então, que momento ímpar, e Jesus o institui com alegria. Jesus está alegre naquele momento. E isso nos conecta com a segunda razão da grande alegria de Cristo naquele momento. A segunda razão, coloca nos slides, ele tem uma alegria de se sujeitar ao Pai. Jesus se alegra por se sujeitar ao Pai. E a gente vai ler de novo a primeira parte do versículo 15, que continua para esse segundo ponto, explicando assim um pouco melhor esse segundo ponto. No versículo 15 está escrito: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Antes do meu sofrimento. Uma pequena frase, mas quando a gente olha para o grego, a gente olha para o idioma original, a gente vê um pequeno aparente jogo de palavras, quando Jesus usa Páscoa e sofrimento próximos um do outro. E sim, vou gastar o meu grego agora na pronúncia, mas Páscoa no grego se fala Pascha, e sofrimento se lê Pascho. Você vê? Muito próximo, né? Vou celebrar a Páscoa, a minha Pascha, antes do meu Pascho. Você vê que ele vai aludindo a essa ideia de que, à primeira vista, pode parecer um mero jogo de palavras, ou um dado interessante. Mas quando a gente vê Jesus falando isso, a gente deve olhar para o significado da Páscoa. E a gente vai ver um pouco dessa conexão. Porque a essência da mensagem da Páscoa se encontra na libertação divina através do julgamento do pecado realizado pela morte de um substituto inocente. Pela morte de um substituto inocente. Um substituto inocente morrendo para livrar do julgamento do pecado. Mas claro, conforme vemos no livro de Hebreus, essas ofertas cerimoniais de animais eram insuficientes. Ninguém era capaz de encontrar pleno alívio na morte de um animal. E o povo, no percorrer do tempo, aguardava em esperança pelo sacrifício que seria aceitável diante de Deus. Eles aguardavam em esperança pelo sacrifício que seria aceitável diante de Deus. O sacrifício ao qual todos aqueles inúmeros sacrifícios animais aludiam. E aqui vemos... Muito obrigado. E aqui vemos esse tão esperado, tão ansiado sacrifício que aconteceria no seguinte dia.
esperado há tanto tempo pelo povo, esperado há tanto tempo, depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor. Na sexta-feira, na mesma data, na mesma festa, onde inúmeros cordeiros eram sacrificados. E é aqui onde Deus apresenta a sua oferta. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, finalmente. E Jesus é a oferta definitiva, a solução do pecado, fazendo dessa Páscoa a última aprovada por Deus em relação a um sacrifício remissor. Nós entendemos que a partir daquele momento, que uma vez que o nosso Salvador seria sacrificado, as oferendas simbólicas de animais se tornam obsoletas. Não mais precisava, não mais precisa. Cristo é o sacrifício definitivo. E aqui a gente entende a fala de Jesus em relação ao sofrimento. Ele se torna aquele cordeiro imolado. Era ele aquele cordeiro imolado. Ele passa no período de algumas horas de comer o cordeiro pascal em comunhão com os discípulos a se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele precisava sofrer dessa forma, ser quebrado dessa forma pelo seu povo. Precisava acontecer assim. E isso para Cristo, de novo, é motivo de grande alegria. É motivo de grande alegria. Porque ao se submeter ao Pai em sofrimento, haveria de cumprir aquilo que há tanto tempo era ansiado pelo povo de Deus. Ele finalmente ia cumprir aquilo que era tão ansiado pelo povo de Deus e pelo próprio Deus, ansiado pelo próprio Deus. Porque aquele plano que havia sido tanto tempo profetizado por Isaías, quando fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Quando Jesus se submete ao Pai, ele se alegra, porque o Pai é glorificado naquele momento. Ele deixa claro que no processo foi Deus que trouxe a solução. Foi Deus que trouxe a solução. Não foi o homem, não foram sacrifícios de animais que poderiam recuperar o que havia sido perdido, porque essa ofensa contra Deus era grande demais para que o ser humano encontrasse um tipo de solução, algum tipo de pagamento. Não tinha como. E Jesus se alegra porque a solução de todo esse grande problema causado pelo homem através de uma ofensa a Deus é solucionada pelo próprio Deus. O problema daquele grande pecado, aquele grande problema causado pelo ser humano, é resolvido pelo próprio Deus. O humano fere a Deus e Deus se entrega para trazer uma solução. Aquele que foi ofendido é o mesmo que se entrega e carrega a culpa para trazer o seu povo de volta. É isso que ele faz por nós. É isso que ele faz por nós. E aqui tem algumas conexões com aquilo que a gente já falou no primeiro ponto, mas percebo que o sofrimento não faz com que Jesus deixe de cumprir o seu propósito. De novo, ele transpira gotas de sangue, horas depois, no Getsêmani, ele ora em submissão e agonia diante de Deus, mas se submete até o fim. Ele se submete até o fim. E quanto a nós, até que ponto a gente está disposto em ir em submissão a Deus? Em submissão àquilo onde Ele deseja ser glorificado. Até que ponto? Até que ponto? De novo, aqui me lembro muito de algo que me acompanhou durante a semana, dentro do que o pastor Wellington pregou na semana passada, falando sobre como a ideia de amor na nossa sociedade vai somente ao momento que algo nos custa. E o amor é pregado por todos, mas quando custa, quando dói, a gente entende que não deve mais amar.
E nós somos assim por natureza, é o que nós fazemos. Uma e outra vez a gente diz que ama, mas quando dói, quando somos contrariados, quando a gente está cansado, quando somos injuriados, quando não tem nenhum benefício para nós, a gente fala com aquele tom de justiça: não merece mais, meu amor. Não merece mais, meu amor. E aqui vemos como Jesus vai na direção oposta. Ele vai na direção oposta. É exatamente naquele lugar que vai causar mais sofrimento que eu vou. Assim Jesus fala. Porque aí a graça de Deus precisa ser revelada e evidenciada. Jesus não se alegra por sofrer, mas ele se alegra por se submeter ao Pai. Ele se alegra em se submeter ao Pai. E aqui somos levados ao último ponto que percebo da razão da contagiante alegria de Cristo. E esse terceiro ponto sobre a alegria de Cristo é: Cristo se alegra ao levar o seu povo no novo êxodo de libertação do pecado. A gente vê uma frase que se repete tanto no versículo 16 quanto no versículo 18, que queria ver com vocês, onde Jesus diz: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. De novo ele repete: até que venha o reino de Deus. Ele repete isso no versículo 16, versículo 18, até que venha o reino de Deus. E se nós nos lembramos bem, a Páscoa ocorre no período, no contexto do Êxodo. A Páscoa acontece no contexto do Êxodo, quando o povo de Israel vivia em escravidão do Egito e é liberto dessas amarras. E por isso nós precisamos recapitular algumas coisas que de novo falamos em relação à Páscoa. E lembramos, a Páscoa era celebrada para lembrar de como Deus tira o seu povo do Egito pelo sacrifício do cordeiro e o sangue nos umbrais das portas. Ok? A Páscoa era celebrada para lembrar de como Deus tira o seu povo do Egito pelo sacrifício do cordeiro e o sangue nos umbrais das portas, também para lembrar do livramento do povo e como Deus leva o seu povo em direção à terra prometida. Ok? Esse processo é vinculado a Israel e ao livramento divino do povo judeu para começar a jornada para a terra prometida. A gente lembra disso em relação à Páscoa. Com isso a gente entende que Jesus transforma o significado da Páscoa. Ele transforma o significado da Páscoa. Ele ressignifica a Páscoa a partir desse momento. E a Páscoa recebe um novo significado na ceia de Jesus, que agora aponta para o ato de perdão divino do nosso pecado. Aponta para o ato do perdão divino do nosso pecado. É a confirmação de Jesus por meio da sua ressurreição e ascensão. Então, a confirmação está na ressurreição e ascensão de Cristo. Isso confirma esse perdão dos nossos pecados. Isso que confirma o nosso perdão de pecados em Cristo. Porque através daquele momento, dons são distribuídos, dons de salvação são distribuídos àqueles que confiam nessa obra divina. E também na ceia nós nos lembramos sobre como Deus, por meio desse sacrifício, leva o seu povo em direção à terra prometida. Nesse caso, como Jesus transporta o seu povo para o seu reino, até que este venha definitivamente na sua segunda volta. Até que o reino venha. Até que o meu reino venha, Jesus fala. E aqui a gente pode ver algumas questões muito especiais, muito importantes. Vemos como no Monte da Transfiguração, essa realidade do Êxodo é aludida por Moisés e Elias. A gente vê em Lucas 9,
30 e 31, que diz assim: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E a gente olha para a palavra partida nesse contexto, e a tradução e a versão dela em grego, a palavra em grego aponta, diz êxodos. Então, Moisés e Elias estão falando sobre o êxodo que Jesus cumpriria em Jerusalém, para essa saída em Jerusalém. E a festa da Páscoa, a gente percebe, olhava para trás. A festa da Páscoa olhava para trás, olhava para a libertação de Israel do Egito. E a ceia do Senhor nos aponta para olhar para trás, para a morte de Cristo, a sua ressurreição na cruz, e olha para frente para a sua volta, até que seja cumprida no meu reino. Até que seja cumprida no meu reino. E Jesus viu o cumprimento dessa festa quando o seu povo estaria reunido em seu glorioso reino. Jesus, nesse momento, se alegra em trazer libertação ao seu povo. Não do Império Romano, não do que o mundo e o tempo podem roubar, não daquilo, não do presente, mas Jesus liberta o seu povo das amarras do pecado, da separação de Deus. Jesus, no seu sofrimento e expectativa, se regozija em ser o libertador do seu povo. Ele se regozija em saber que não haveria somente de morrer pelo seu povo, mas de ressuscitar e vencer a morte. Jesus se alegra, a sua ressurreição é o que confirma todo esse processo. Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, compra uma liberdade eterna. Ele compra uma liberdade eterna, meus irmãos. É eterna. É eterna, você não tem o que fazer. Ninguém vai poder roubar, porque ele vence a morte de forma definitiva. Ele vence a morte de forma definitiva. Ele nos compra uma liberdade perfeita. Ele nos compra uma liberdade perfeita para que vivamos eternamente com Ele. Eternamente com Ele. Livres do pecado no seu reino. Livres da morte. Livres da morte. E ao mesmo tempo que refletimos sobre a alegria de Jesus, ao estar com seus discípulos, em primeiro lugar, ao se submeter ao Pai, ao levar o seu povo em direção ao seu reino, eu não consigo me esquecer da tristeza que Jesus expressa em Lucas 19, onde Jesus se entristece porque Jerusalém não o reconheceria como Cristo. E aqui me lembro também da parábola de Jesus em Lucas 14, que alude a esse momento. Gostaria muito que prestassem atenção nesse trecho que diz: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O que Jesus está falando. E aí Jesus responde, ele porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vendê-lo, ou ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentar elas, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia.
E essa ceia acontecerá quando o reino de Deus chegar definitivamente, na segunda volta de Cristo. Essa ceia vai acontecer. E Jesus dá essa ênfase no versículo 16 e 18, até que venha o reino de Deus, e quando o seu reino for estabelecido aqui na terra de forma definitiva, ele beberá desse novo vinho numa grande celebração. E aqui, portanto, a gente não vê uma triste despedida, mas Jesus é aquilo como um novo momento para que seu reino seja estabelecido. E como nós nos alegramos, porque nós somos esses novos convidados, que atenderam ao chamado quando os primeiros convidados não atenderam. Ainda há tempo de atender a esse chamado. A maravilhosa graça se estende para fora das fronteiras de Israel. A partir desse momento, de todos os cantos da terra virão para adorar a Deus. Quando você lê o Salmo 22 inteiro, um salmo messiânico, a gente vê vários aspectos disso que Jesus está trabalhando em Lucas, nos evangelhos. Mas quero ressaltar alguns versículos do 26 ao 28 que dizem: os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Dele é esse reino que vem. Dele é o reino. E Ele é quem governa as nações, meus irmãos. E aqui entendemos a alegria de Cristo. Aquela expectante expectativa, pois Ele, muito mais do que aquele que prepara uma festa de aniversário, surpresa, Ele está preparando uma festa de casamento, onde todos os povos, de todos os povos, Ele chama o seu povo, Ele chama a sua igreja, a sua noiva, unidos pela sua morte e ressurreição. Por isso, meus irmãos, que essa alegria de Cristo também seja a nossa alegria. Também seja a nossa alegria. Alegria em termos comunhão com Ele. Alegria em servi-lo e sofrermos com Ele. Alegria da nossa salvação, porque por Ele nós somos livres. Alegria em sermos alimentados por Ele hoje ainda, e em podermos fazer parte da sua mesa no reino vindouro. A alegria em nos encontrarmos com Ele naquela festa de casamento. Por isso, cada vez que você tomar a ceia, cada vez que você, nesse tempo, lembrar da Páscoa, a cada dia na sua caminhada, meu irmão, não se entristeça o seu coração. Não se entristeça o seu coração. Se alegre ao lembrar que Cristo institui a ceia em alegria. Cristo institui aquele momento em alegria, apontando para o nosso êxodo das amarras do pecado. Se alegre, portanto, porque a morte não conquistou Cristo, porque Ele ressuscitou. Se alegre. E Ele continua nos guiando diariamente, por meio da ação do Espírito Santo, até a sua vinda definitiva do seu reino, onde com Ele cearemos e reinaremos em eterna glória. Oremos. Grandioso Deus, como és bom, Pai. Como és bom. Nos entregaste o seu Filho amado, para morrer por nós. E isso demonstra tão claramente, Pai, que nós não conseguíamos solucionar esse grande problema do pecado. Não havia o que pudéssemos fazer, Pai. Estávamos como ovelhas desgarradas, sem possibilidade, sem solução, Pai. E Cristo veio, Cristo se entregou por nós, no nosso lugar, para conquistar tudo, Pai. Teu é o reino. Que as nossas vidas, Deus, apontem para Ti. Que as nossas vidas sejam vividas olhando para esse reino vindouro, que já nos alcança hoje, pela Sua presença, pela Sua companhia,
mas nós também aguardamos ansiosamente, Pai. Enquanto vivemos aqui, nos alegramos em saber que Cristo está conosco, nos guiando, nos fortalecendo. E nos alegramos sabendo o que nos espera. Que vivamos nessa expectativa, Deus. Alegres hoje e alegres no que há de vir, porque Cristo tudo conquistou. Te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as ricas consolações do Espírito Santo esteja com vocês e todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, até que Ele venha. Amém.